Olá, a paz do Senhor. Vamos continuar no nosso estudo sobre os nomes de Deus. O primeiro nome que nós vimos foi Deus Elohim, que significa Deus em sua pluralidade, e nós geralmente usamos para o Deus Criador quando nos referimos à criação de Deus, né? E nós temos aí uma pergunta para o Deus Elohim, né? Referente ao Deus Elohim, né? Se esse nome tem servido de torre forte, como ele tem servido de torre forte? Se a nossa criação, a nossa vida, ela tem se alinhado aos propósitos de Deus, porque nós fomos criados para a glória de Deus. A Bíblia nos fala assim, lá em Isaías 43:7, né? Então, falar sobre Deus Elohim também é avaliar a nossa própria criação. Se estamos cumprindo o propósito da criação, o que nos impede de fazer aquilo, já que nós vimos que o Deus que cria é o Deus que sustenta todas as coisas, e assim como Ele nos criou, nos deu fôlego de vida, Ele nos sustenta, como Ele criou projetos, sonhos em nós, Ele também sustenta, se estamos então cumprindo esse propósito de criação que nos impede, né? E hoje nós vamos tratar de mais um nome. Esse é um nome que ele não foi revelado como Deus Elohim, que nós vemos, e o próximo nome que nós vamos ver, que é o Deus Altíssimo, né, é o Elion, né, ele não foi revelado por Deus, mas é uma construção da religião, é um nome dado pelo judaísmo, que é Hashem, que significa exatamente isso, nome, Hashem, nome, significa fama, né, natureza. Ele foi criado há mais ou menos 30, 40 anos, pelo judaísmo, para substituir os nomes de Deus, justamente para que a gente não fale o nome de Deus em vão, né? Então eles criaram esse nome que é usado no cotidiano, nas orações, para que não se fale o nome de Deus em vão, para evitar falar o nome Yahvé, que nós vamos ver também, né? E é o nome mais utilizado pelo judaísmo. Então foi criado este nome, né? Nós vamos dar aqui nos estudos teológicos aonde que eles têm traduzido para a gente seguir a sequência, assim como a gente viu em Gênesis 1, Deus Criador, Elohim, ali naquela nome, mas em muitos está sendo transcrito Hashem também em alguns versos da Bíblia. Por exemplo, a gente vê aqui em Gênesis 4:26, quando a gente fala da linhagem de Adão. Então a gente vê ali, olha, a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. E eles traduzem para começou-se a invocar Hashem, né? Que é o nome de Deus, para não estar utilizando os nomes de Deus em vão. Certo? Mas é importante a gente falar porque são curiosidades que a gente precisa trazer. A gente vê ali Adão, ele teve um relacionamento com Deus, ele conheceu o Deus Criador, ele foi aquele que foi criado adulto já, né? Ele conheceu Deus, conviveu com Deus até o pecado chegar, e depois ele começou a ter seus filhos, e a gente vê ali Caim e Abel, que já ofereciam sacrifícios a Deus, então eles já conheciam também Deus, já tinham tido a revelação de Deus, mas somente depois do nascimento de Sete, lá do neto de Adão, que foi Enos, que começou-se a invocar o nome do Senhor, né? Então, os povos que estavam sendo criados a partir dessa família de Adão, então, a partir deste momento de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. E a gente vê ali, fazendo um cálculo matemático, né? Adão, quando ele teve Sete, ele tinha 130 anos, Sete, então com 105 anos, gerou Enos, e neste momento começou-se a invocar. Então, mais de 235 anos, mais aproximadamente, por aí, começou-se a invocar o nome do Senhor, né? O Deus que já tinha se revelado a Adão como Deus Criador, que já começou a ter um relacionamento ali no Jardim do Éden, mas somente 235 anos começou-se a invocar o nome do Senhor, o que é interessante também. E dali a gente vai ver na sequência. Então, esse nome, Hashem, né, que a gente está tratando hoje, ele é muito usado no Baruch Hashem, né, que é bendito seja o nome, que significa um termo de gratidão, graças a Deus. É um termo utilizado para encerrar nele todos os atributos, né, substituindo para que não se fale o nome de Deus em vão, mas tem ali todo esse contexto de gratidão.
né, de reconhecimento que o nome de Deus é acima de todos os nomes, que ele é poderoso, que ele é santo. Então, para não se falar em vão, criou-se esse termo Hashem, né? E em muitas traduções bíblicas já vem até com esse termo Hashem no Antigo Testamento. Lembrando que quem escreveu o Pentateuco foi Moisés, já havia acontecido várias revelações do caráter de Deus e do nome de Deus, e Moisés ali, então, ele está tentando colocar em ordem, né, essa revelação da forma como aconteceu. E tem outros textos também que podem ser utilizados para o nome do Senhor, como Salmo 116, 3, 17, né? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. E oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor também, né? Então, essa invocação do nome do Senhor começou em Enos, certo? Então, essa aí é um nome pequeno, né? Porque historicamente também ele foi criado recentemente, mas lembrando que ele é para colocar dentro dele todos os outros nomes, para que a gente não fale o nome do Senhor, mas também como reconhecimento de que é um nome acima de todos os nomes. Mas biblicamente nós vamos seguir a sequência, né? Então, primeiro foi Deus Criador, e o próximo que a gente vai ver vai ser o Deus Altíssimo, que é El Elyon. Até o próximo encontro!